Oi gente, aqui é a Amanda e esse é o canal Entre as Páginas. Hoje vim fazer a resenha de um livro que me deixou bem maluca, tá? Tipo, ele me tira completamente do eixo, me deu várias crises existenciais e algumas de ansiedade também. O livro é O Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder, e, meu Deus, que livro é esse, gente? É uma bomba. Mas, assim, ela explode a tua cabeça de um jeito bom, que parece que não é tão bom assim, mas no final é bom sim. É meio confuso, tá? Vamos explicar. Bom, o livro conta a história da Sofia, como podemos perceber, e nas vésperas do seu aniversário, assim, uns dias antes, ela começa a receber umas cartas e um curso de filosofia pelo correio. E nas cartas fica meio estranho porque a carta foi remetida para ela, mas é de um major que queria entregar aquele cartão postal para a filha dele, que é a Hilde. E aí dá a entender que a Sofia tem que entregar esse cartão postal para a filha dele, só que ela não sabe quem é a Major, muito menos quem é Hilde. Ela começa a receber então esse curso de filosofia e ela se interessa muito, e ele é literalmente um curso para nós também, tá? Ele fala sobre todos os filósofos mais importantes, assim, em ordem cronológica. Então começa, tipo, com os filósofos da natureza, Aristóteles, né? Tipo, tem a ordem certinha que eu também não tenho certeza. Mas, tipo, fala sobre Demócrito, Destino, Sócrates, os filósofos da natureza antes, no caso, Atenas, Platão, Aristóteles, o helenismo e assim por diante. E depois de um certo momento também parte algumas partes da literatura, da história em si. Fala sobre o Renascimento, sobre o período barroco. E é tipo um curso intensivo de história e filosofia, mas puxado para filosofia. Por isso que no início eu tive um grande problema com esse livro, porque eu não tinha muito tempo para ler. Eu comecei a ler ele no início do ano e eu terminei ele agora em julho. Então eu demorei muito para ler ele, porque não engrenava em alguns momentos. Precisa de tempo, de paciência e de mente livre para poder ler esse livro, coisa que eu não estava tendo, então eu só tive agora nas férias. É muito interessante como ele mostra como a filosofia meio que deu um pontapé inicial em quase tudo que a gente vê hoje no mundo, sabe? Tudo que as pessoas realizam, tudo como era moldado a realidade através dos pensadores da filosofia, e como a filosofia também influenciou a literatura, as obras literárias, o romantismo, tudo a filosofia tinha um dedinho da filosofia ali. Então é muito interessante ver como é que essas coisas aconteceram, e além disso tudo, traz algumas questões pra gente pensar sobre a vida, sabe? Tipo, desde o início lá, como as coisas aconteciam, e começa a ficar pesado mesmo quando abordam algumas questões tipo de onde viemos, para onde vamos, como tudo começou, como tudo vai terminar. Então é um tema que é um livro que traz temas que incomodam, sabe? São coisas que a gente pensa e não tem resposta, a humanidade não tem essas respostas, tipo, certeza absoluta. E fala um pouco sobre fé também, tipo, como as pessoas acreditam que vai acontecer, mas ninguém tem como comprovar isso. E aí chega num ponto que tu não sabe mais o que é livro, o que não é, porque, não quero dar spoiler, assim, mas, tipo, tem um pensador que fala sobre o que nós somos no mundo, sabe? Se a gente existe mesmo, ou se nós somos apenas a criação de alguém. Tipo, se alguém tá escrevendo um livro sobre a gente, nós somos meros personagens daquele livro. Se a gente não tem livre-arbítrio nenhum, e a gente tá só fazendo o que alguém tá mandando, ou a gente tem livre-arbítrio. Então, são questões existenciais muito fortes que esse livro traz e me deixaram muito com a minha cabeça. Mas, enfim, a história continua, né, com a Sofia aprendendo cada vez mais sobre filosofia, e ela começa a se encontrar com o professor de filosofia dela, que é o Alberto, e eles começam a suspeitar do Major, o que o Major tá fazendo, por que ele tá mandando aquelas coisas, e começam a acontecer coisas muito esquisitas, tipo, fora da realidade, que não tinham como acontecer, e aí a gente fica naquela dúvida, tipo, se Major é Deus, Major é uma entidade que tá controlando tudo, Major, quem é Major? O que o Major tá fazendo? Por que ele tá mandando essas coisas através da Sofia e não tá mandando direto pra Hilde, se ele tem tanto poder assim pra interferir tanto na vida deles? E a gente fica, gente, o que tá acontecendo? É muito confuso. Eu achei esse livro extremamente confuso de início, e a única crítica que eu tenho em relação a ele, mas que faz sentido ser do jeito que é que demorou muito pra desenrolar o que tava acontecendo de verdade. Ou eu que demorei muito pra entender, que tem esse ponto aí também, né? Mas que eu senti o plot twist, assim, da história, que é, na verdade, quando o livro dá o indício de, tipo, caraca, é isso que tá acontecendo, que fica evidente isso,
só depois da página 300. Então, tipo, parece que demorou muito pra isso tudo acontecer. Tanto que foi o período que eu demorei mais pra ler, sabe? Eu demorei muitos meses pra chegar até a página 300, porque eu não conseguia pegar o livro pra ler. E depois que passou dessa parte, eu li ele super rápido, e eu terminei ele agora. Então, eu senti que a leitura é um pouco travada nessa parte, mas depois flui super bem. E é um livro que eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas no Scooby. Eu só não dei mais porque realmente foi uma leitura bem maçante pra mim. E eu acho que eu com certeza deveria ler ele de novo em algum outro momento pra aprender mais. Porque é aquele tipo de livro que cada vez que tu lê, tu percebe uma coisa diferente que tu não tinha percebido antes. Tu reflete sobre coisas que tu não tinha refletido antes. E também depende da vibe da vida que tu tá. Quando eu comecei ele, eu não tava numa vibe que eu tinha, tipo, boa pra entender tudo que esse livro tinha pra dizer. Então eu tenho certeza que eu papei mosca em várias partes. E por isso que talvez o início tenha sido difícil pra mim. Sendo assim, eu super indico esse livro aqui para quem é curioso, tá? E quem gosta de filosofar sobre a vida, quem gosta de criar hipóteses de coisas que estão acontecendo. Mas eu não indico para quem tem ansiedade em relação à existência do mundo e a para onde vamos, de onde viemos e essas coisas, sabe? Quem tem medo da morte, por exemplo, não é um bom livro pra ler, porque dá umas crisezinhas de ansiedade. É um assunto delicado pra mim em alguns momentos, dependendo de como ele é abordado. E quando eu tava lendo, eu fiquei tipo assim, Jesus! Então, incomoda. É um livro que incomoda, mas é um livro incrível, tá? É um livro muito inteligente, muito perspicaz. Mas, assim como tudo que é muito inteligente incomoda, esse livro incomoda um pouquinho, porque faz a gente pensar de um jeito que a gente não estava preparado pra isso. Eu não sei se esse vídeo ficou muito claro, se ficou muito bagunçado, se deu pra entender o que eu tô falando, porque é o que esse livro aqui faz com a gente, tá, gente? O Mundo de Sofia deixa a gente completamente surtado da cabeça e a gente tenta falar dele e ninguém entende. Eu tentei conversar sobre ele em alguns momentos e não entendi porque e as pessoas não entenderam por aquele momento que eu tava falando. Mas eu super recomendo, ele traz assuntos muito, muito, muito bons. Ele fala até sobre a questão do socialismo, capitalismo e o porquê que essas coisas não dão certo na humanidade e outras questões que por que não dá certo por conta da humanidade, o que tá dando errado no mundo, o que a gente faz que tá errado e por que algumas coisas que a gente ouve no passado são tão absurdas, mas para as pessoas daquele tempo fazia todo sentido. Então é um jeito da gente ver a história do mundo como de uma maneira mais clara, sabe? Sem tanto julgamento, mas também de forma racional, pensando o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Então é um livro completo, assim, gente, tem de tudo nesse livro aqui, e ele é muito grande, tá? Ele parece que não, porque ele é pequenininho assim, ele é achatadinho, mas ele é grosso e tem, deixa eu ver, 566 páginas, mas as últimas páginas são só referências, então são 551 páginas. Não é pouca coisa, tá? E como eu disse, é um livro denso, então 550 páginas em um livro denso demora pra ler. Não é um livro que tu senta e lê tudo de uma vez só, porque se tu sentar e ler tudo de uma vez só, tu não vai absorver nada do que tem nele. Mas é um livro interessante. Eu achei interessante ler esse livro aqui por conta dos vestibulares, né? Porque eu sou péssima em filosofia. E não sei se me ajudou tanto assim para vestibulares, me ajudou mais em relação à vida mesmo. Mas eu grifei algumas partes, tá? Que são citações de alguns filósofos e coisas que eu achei interessantes, que podem me ajudar tanto na vida quanto nos vestibulares. Então, eu recomendo muito esse livro aqui para quem é curioso e quer aprender mais sobre o mundo em si, sobre a história do mundo e sobre filosofia, né? Porque é o principal foco disso daqui. Mas já deixo aqui o meu aviso que vai ser difícil e incômodo. Era isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal, comentar, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Tudo isso me ajuda demais. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo para quem quiser comprar. E era isso. Um grande beijo e até a próxima.